Hoje uma máquina escreve, pinta, conversa e programa, e parece pensar. Mas por trás disso existe uma pergunta com mais de 2000 anos. Uma máquina pode, de verdade, pensar? O sonho de criar uma mente artificial é antigo. Ele já aparece nos mitos. O gigante de bronze Talos, o golem de argila que ganhava vida com uma palavra. Séculos depois, inventores construíam autômatos, bonecos mecânicos que escreviam e tocavam música, engrenagem por engrenagem. Imitavam a vida, mas ninguém achava que pensassem. Por séculos, a resposta pareceu óbvia. Filósofos como Descartes diziam que nenhuma máquina jamais teria uma mente de verdade. Pensar seria algo só humano. Mas e se o pensamento não fosse mágico? E se fosse cálculo? Passos lógicos que, em princípio, qualquer máquina poderia seguir. Essa ideia mudaria tudo. Esta é a história de como essa pergunta virou uma ciência, sobreviveu a duas grandes quedas e acabou construindo as máquinas que conversam com você hoje. Tudo começa a mudar com um homem, Alan Turing. Nos anos 30, ele imaginou uma máquina universal, capaz, em teoria, de calcular qualquer coisa que pudesse ser descrita em passos. Em 1950, Turing foi direto ao ponto no artigo que abriu com uma frase simples e explosiva. Como a pergunta era difícil demais, ele propôs um teste. Se você conversasse com uma máquina e não conseguisse distinguir dela um humano, faria diferença? Era o teste de Turing. 6 anos depois, no verão de 1956, um pequeno grupo de cientistas se reuniu na faculdade de Dartmouth. Ali, John McCarthy batizou o campo. A proposta do encontro era ousada: acreditar que toda forma de inteligência poderia, em princípio, ser descrita com tanta precisão que uma máquina a simularia. O otimismo era enorme. Muitos achavam que máquinas tão inteligentes quanto pessoas surgiriam em uma geração. Mas dois caminhos se abriram, e eles brigariam por décadas. O primeiro caminho era o mais intuitivo. Se você quer construir uma mente, copie o único lugar onde ela existe. Copie o cérebro. Já em 1943, dois pesquisadores mostraram como. McCulloch e Pitts descreveram o neurônio artificial, uma pecinha que recebe sinais e decide ligar ou desligar. Sozinho, esse neurônio é bobo, mas o cérebro tem 86 bilhões deles, conectados. A aposta era: junte muitos e talvez a inteligência apareça. Em 1958, Frank Rosenblatt construiu o Perceptron, uma máquina que não era programada, e sim treinada. Ela via exemplos e se ajustava sozinha, aprendendo. A imprensa surtou. Um jornal da época anunciou o embrião de um computador, que um dia andaria, falaria, veria, escreveria, e teria consciência de si. Mas a euforia bateu no muro. Em 1969, Minsky e Papert provaram com matemática que aquele perceptron simples não conseguia resolver nem problemas básicos. O dinheiro secou. O caminho das redes neurais foi para o congelador, abandonado por quase todo mundo. Mas o outro caminho estava a todo vapor. O segundo caminho dizia: esqueça o cérebro. A inteligência é lógica, é símbolo, regra e raciocínio. Basta escrever conhecimento suficiente na forma de se isto, então aquilo. Em 1966, um programa chamado ELIZA imitava um psicólogo, devolvendo suas frases como perguntas. Era simples, mas as pessoas se abriam com ele e até se emocionavam. Isso trouxe de volta a dúvida mais funda. Se uma máquina responde certo, ela realmente entende ou só finge muito bem? Um filósofo resumiu o problema num experimento célebre. Imagine alguém trancado num quarto, seguindo o manual para responder em chinês, sem falar uma palavra da língua. Ele acerta tudo, mas não entende nada. Seria isso uma máquina? Mesmo assim, a IA simbólica avançou. Nos anos 70 e 80, vieram os sistemas especialistas, programas que engarrafavam o conhecimento de um médico em milhares de regras. Funcionava, mas só num pedacinho estreito do mundo. Ninguém conseguia escrever regras para o bom senso, para tudo aquilo que um ser humano simplesmente sabe. E, entre uma promessa grandiosa e outra, os prazos não eram cumpridos. Ficaram conhecidos como os invernos da IA. Nos anos 70 e de novo no fim dos 80, o campo despencou. Por um tempo, dizer que você fazia inteligência artificial era quase vergonhoso.
mas o gelo nunca é total. Escondidos, alguns poucos teimosos seguiram apostando nas redes neurais. Em 1986, um grupo com Geoffrey Hinton popularizou uma técnica chamada retropropagação. Ela ensinava a rede a corrigir os próprios erros, camada por camada. A teoria funcionava, mas faltavam duas coisas que ninguém tinha ainda: dados em quantidade absurda e poder de cálculo para processá-los. Enquanto isso, em 1997, a IA simbólica teve seu maior triunfo. O computador Deep Blue derrotou o campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov. O mundo prendeu a respiração. Mas a virada real veio das redes neurais. Duas revoluções silenciosas mudaram o jogo. A internet encheu o mundo de dados e as placas de vídeo dos videogames viraram máquinas perfeitas de treino. Faltava só reunir os dados. A pesquisadora Fei-Fei Li montou o ImageNet, milhões de imagens rotuladas, um enorme livro de exemplos para as máquinas estudarem o mundo visual. E então em 2012 veio o estalo. Naquela competição de imagens, uma rede neural profunda chamada AlexNet não só venceu, ela humilhou todo o resto. Foi o momento em que o mundo percebeu. As máquinas tinham aprendido a enxergar. E não pararam mais. Em poucos anos, o Deep Learning invadiu tudo. Reconhecer rostos e voz, traduzir idiomas, ler exames médicos. E em 2016, um marco. O AlphaGo venceu o campeão mundial de Go, um jogo tão intuitivo que se achava impossível para máquinas. Numa das partidas, a máquina fez uma jogada que nenhum humano faria. Os especialistas acharam que era um erro. Não era. Era genial. E ninguém tinha ensinado aquilo a ela. Era virada de chave. As máquinas tinham deixado de apenas seguir as nossas regras. Agora, elas encontravam as próprias. Mas faltava a fronteira mais difícil de todas. Aquilo que parece mais humano em nós. A linguagem. As palavras com todo o seu sentido e ambiguidade. Em 2017, um artigo de pesquisadores do Google trouxe a peça que faltava. O título já dizia tudo. Era o Transformer. Em vez de ler palavra por palavra, ele olha a frase inteira de uma vez e decide sozinho quais palavras importam mais para o sentido. Simples e poderosíssimo. A receita era quase simples. Escala. Dê a ele texto suficiente, praticamente tudo que a humanidade já escreveu, e ele aprende os padrões da própria linguagem. Nasceram os grandes modelos de linguagem, os LLMs. Um deles, o GPT-2, era tão convincente que seus criadores hesitaram em liberá-lo, com medo do que ele poderia escrever. E, com o tamanho, algo estranho apareceu, habilidades que ninguém tinha programado. De repente, o modelo raciocinava, traduzia e escrevia código, sem que ninguém o ensinasse a fazer isso. Em 2020, o GPT-3 tinha 175 bilhões de conexões e escrevia textos muitas vezes indistinguíveis dos de uma pessoa. O teste de Turing, 70 anos depois, ficava borrado. E então, em novembro de 2022, tudo saiu do laboratório. Chegou o ChatGPT. De repente, qualquer pessoa no mundo podia simplesmente conversar com a inteligência artificial. Foi a tecnologia adotada mais rápido da história. 100 milhões de pessoas em 2 meses. Aquela pergunta filosófica agora estava na mão de todo mundo, num aplicativo. E a evolução não parou. Hoje, as máquinas veem, ouvem, falam, programam, criam imagens e começam a agir sozinhas, como agentes que executam tarefas por conta própria. Mas existe um detalhe que assusta até quem as constrói. Nós sabemos treinar esses modelos gigantes, mas não sabemos, por dentro, exatamente como eles chegam às respostas. São caixas pretas. E eles erram. Às vezes inventam fatos com toda a confiança do mundo, poderosos e falíveis ao mesmo tempo, um espelho desconfortável da nossa própria mente. Pare e olhe o caminho. Em cerca de 80 anos, saímos de uma pecinha que só liga e desliga para algo que argumenta, cria e nos surpreende. E aqui está a parte mais estranha de toda a história. Nós construímos essa inteligência copiando o nosso próprio cérebro e ainda não entendemos por completo nenhum nem o outro. A velha pergunta de Turing, uma máquina pode pensar, deixou de ser filosofia. Virou uma questão prática, que a gente encara todos os dias na tela do celular. Talvez a máquina nunca pense exatamente como nós, mas ao tentar construí-la,
ela nos obriga a encarar a pergunta mais difícil de todas. Afinal, o que é pensar? Nessa história, cada resposta só abriu uma pergunta maior. E talvez seja isso. A inteligência artificial é, no fundo, o espelho onde a humanidade tenta, enfim, se entender.